Boa noite. A paz do Senhor a todos que nos ouvem nesta noite. Estamos mais uma vez aqui na quarta-feira de restauração e é um privilégio poder estar aqui nesse altar para trazer algo da parte do Senhor para as pessoas que nos ouvem nesta noite. Eu gostaria, antes de iniciar a palavra, de fazer uma oração. Senhor, eu quero, Pai, te louvar e te agradecer pelo privilégio, Pai, de poder estar na casa do Senhor. Essa casa de oração, a qual é sua, Pai. A palavra também é sua, Jesus, e eu também sou sua. Por isso, tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus, para falar aquilo que tu queres falar para a tua igreja nesta noite, Pai. E que tu possa rasgar o véu daqueles que precisam ouvir a tua palavra, para que a tua palavra, Senhor, venha trazer rema a esses corações que se encontram, Senhor amado, perdidos, sem força, sem ânimo. Eu te peço, Jesus, toca pelo poder da tua palavra, Pai. É o que eu te peço, já te louvando e te agradecendo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A palavra está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Eu gostaria que vocês não fechassem a palavra, porque ainda vou passear em alguns versículos aqui desse capítulo com vocês. Amém? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Amém? Eu acho que nós já nascemos nos rebelando. Ninguém gosta de obedecer. Ninguém gosta que o outro chegue e fale e aponte algum defeito. E quando nós nascemos dos nossos pais biológicos, nós ficamos num berçário. E ali os pais, depois do tempo de 2, 3 dias, os pais levam a menina ou o menino para casa e começam a criar essa criança para que ela venha crescer em estatura, sabedoria e conhecimento, e vão formando o caráter desta criança para que ela venha ser um homem e uma mulher de caráter. E quando nós temos o novo nascimento, nós também começamos aonde? Num berçário espiritual. E adquirimos também pais espirituais para que possam nos ajudar a crescer em sabedoria, em conhecimentos das verdades do Senhor. E eu confesso a vocês que eu permaneci um bom tempo nesse berçário espiritual, porque na minha ignorância, na minha rebeldia, na minha falta de conhecimento e na minha falta de fé, eu achava o quê? Que oração era somente eu chorar, reclamar, me lamentar, e que da mesma forma que os pais biológicos, principalmente na geração de hoje, eles logo dão um cala-boca para a criança, fica quieta, não resolve, e já com fazer do que quer. Eu achava que o Pai Celestial também iria satisfazer os desejos do meu coração da forma que eu queria. Mas não é assim.
Quando nós nascemos de novo, o nosso caráter tem que ser novamente formado, e vai ser formado através do Senhor Jesus. E nós precisamos, acima de tudo, aprender a obedecer. E o Senhor falava comigo, mas eu chorava e reclamava tanto que eu não tinha como ouvir a voz de Deus. Então o Senhor mandou uma mãe, na fé, falar comigo. E quando ela chegou, ela sempre foi muito sábia, e é até hoje, no falar, ela, olha, eu tenho um recado de Deus para você. Uau! O que eu achei que era? Bênção, porque todo mundo quer a bênção, não do abençoador. Eu achava que era uma bênção. Daí ela começou pelas beiradas até que chegou aonde precisava chegar. O Senhor está te dizendo que você precisa chorar e reclamar menos e orar mais. Aquilo que, uau, murchou na hora, porque a gente não quer ser repreendido. A gente acha sempre que tem razão em tudo. Mas, o que aconteceu? Eu confesso a vocês que eu não obedeci de imediato. Mas ficou um start lá, né? Toda vez que eu começava a chorar e reclamar, vinha o start. Inicia, começa de novo, né? E nós precisamos obedecer. E eu tenho aprendido e tenho feito isso, a obedecer ao Senhor. E é uma das razões que eu estou aqui, trazendo essa palavra de hoje em obediência ao Senhor. E que o Senhor possa falar ao coração de cada vida que nos assiste nesta noite, da mesma forma que Ele falou ao meu coração. E eu quero ler com vocês o versículo 17. E antes de eu ler, eu quero dizer uma coisa. Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu vejo que hoje ainda existe na Igreja de Cristo muitas pessoas que estão ainda no berçário espiritual, estão convencidas e não convertidas. E de vez em quando, o que elas fazem? A pessoa coloca até uma frutinha no leite, um cafezinho, um chocolatinho para dar uma sustância maior. Mas nós precisamos de obedecer. Obedecer, porque sem obediência não iremos chegar a lugar nenhum. Amém? Versículo 17 e 18, 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu quero ler novamente o versículo 18. Eu acho que é um versículo qual nós temos que enfatizá-lo muito nas nossas vidas. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Aqui, o apóstolo Pedro está o quê? Concluindo a sua carta, a qual ele veio escrevendo desde a primeira epístola até chegar aqui. E ele vem falando de uma forma resumida, nos ensinando através da exortação que devemos ter ânimo sincero para ouvir e receber a palavra de Deus. E, acima de tudo, obedecer essa palavra. E ele sabia que muitos tinham ânimo quando ouviam suas pregações, liam suas cartas, mas era um ânimo momentâneo. As pessoas enchiam o espírito enchiam a alma e não o espírito. E o espírito é que nem um balão de gás. Enquanto tem gás, ele está sorrateiro lá em cima, todo mundo admirando aquele balão, e ele está lá, todo bonitão. E, de repente, o gás vai acabando, ele vai murchando e cai, ninguém lembra mais do balão. Assim é a nossa alma. E nós precisamos encher o nosso espírito das coisas de Deus. E o apóstolo Pedro, ele encorajava as pessoas para que pudessem ouvir com sinceridade a exortação a qual o Senhor havia lhe dado através do Espírito Santo. E isto é apenas um pré-requisito que nós, como Igreja de Cristo, precisamos ter ânimo sincero para ouvir, receber e obedecer a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus também nos é revelada através da exortação, para que nos mostrando os cuidados, os quais nós devemos ter, para que não caiamos na firmeza da graça. E a Deus, muitas vezes, muitas pessoas vêm à casa do Senhor sem ânimo, sem entusiasmo, e acabam não ouvindo aquilo qual o Espírito Santo de Deus está falando ali para a igreja.
Então, eu volto lá no berçário espiritual. Enquanto nós estivermos no berçário espiritual, nós vamos sempre achar que o Senhor não fala conosco. Ele fala, é que nós é que não damos ouvido e não damos chance do Senhor falar. E eu quero dizer para vocês que nós precisamos sair do berçário espiritual, porque o Senhor quer que alcemos voos mais altos através dele, aqui na terra dos viventes, em nome de Cristo Jesus. Amém? E no versículo 2 e 3, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Os escarnecedores, eles sempre existiram. São pessoas que não creem na palavra de Deus e tentam abalar a fé daqueles que creem. E hoje, os escarnecedores, eles estão assim, com um facilitador maior. Porque hoje nós temos o quê? Internet, nós temos os meios de comunicações, nós temos, além de tudo, as redes sociais. Mas nós, como povo de Deus, precisamos saber aquilo que podemos absorver e aquilo que não podemos. Por quê? Para que não venhamos perder o quê? A nossa fé, o nosso ânimo, a nossa força, a nossa esperança em Cristo Jesus. E hoje a gente vê muitas pessoas que dizem que servem ao Senhor em vibes totalmente opostas às que são do Senhor Jesus. E nós precisamos ter posturas de verdadeiros servos de Deus. Amém? E naquele tempo já duvidavam da volta do Senhor Jesus e debochavam daqueles que criam. E hoje, depois de mais de 2000 anos atrás, isso continua. As pessoas continuam debochando, continuam zombando daqueles que creem. Quem nunca teve um amigo que nunca debochou, ou mesmo um parente, ou um colega de trabalho? Tem, mas nós precisamos imprimir a nossa marca. Não é no bate-boca, mas assim, através da nossa vida. Não precisamos nem abrir a boca, nem entrar em briga nenhuma, mas simplesmente aqueles que nos veem possam ver que há algo diferente na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? E no versículo 9... ele nos diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui Pedro está nos dizendo que o Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que muitos a tenham como tardia. O Senhor, ele é longânimo, e essa longanimidade está esperando que as pessoas se arrependam para a salvação. E muitas pessoas ainda não se arrependeram devido a uma raiz, que é a raiz do orgulho. O orgulho tem impedido muitas pessoas ao arrependimento. E o mundo ainda é mundo, porque o Senhor é longânimo e tem esperado pacientemente pelo arrependimento dos seus escolhidos. Mas não podemos esquecer que o Senhor, ele é longânimo, ele é paciente, mas ele também é fogo consumidor. Não podemos esquecer. E aqui no versículo 10, diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu acho que, eu pelo menos não tenho conhecimento, que o ladrão, ele tocou a campainha na casa de alguém e avisou: oi, beleza, tudo bem? Olha, eu vou te assaltar, tá? Se não der agora, porque eu ainda tenho um assaltinho básico para fazer lá embaixo, daqui umas horinhas eu vou passar para assaltar a sua casa, tá? Não, ele não nos avisa. E assim será a volta do Senhor Jesus. Ninguém sabe o dia, a hora, o minuto, o segundo, somente o nosso Pai Celestial. E glória a Deus por isso. No versículo 11 e 12, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas,
Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Aqui, o apóstolo Pedro, ele está fazendo uma observação, e ao mesmo tempo ele nos faz uma pergunta: que pessoa possa nos convencer em santo trato e piedade? Acho que ninguém, porque a piedade é um dom de Deus, que todos nós deveríamos de ter e exercitar esse dom, para que possamos nos apiedar indistintamente, para que a longanimidade do Senhor alcance aqueles que não têm Jesus, da mesma forma que a sua misericórdia um dia nos alcançou. Amém? Nós não somos santos, mas nós somos santificados através do Senhor Jesus. E por essa razão, nós não podemos deixar de tratar o outro com amor, com respeito, com consideração. São tratos que, quando deixamos de tê-los, nós vamos ser contaminados. E esses tratos nós precisamos ter aonde? Na nossa família, no nosso casamento, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Que as pessoas possam ver a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Então, não é aqui na igreja onde eu estou, não é dentro da minha casa só. E às vezes muitos nem dentro das suas próprias casas não têm, mas quando estão fora das suas casas, procuram manter uma aparência de cristão. Não, nós precisamos ser verdadeiramente servos do Senhor, do Altíssimo. Amém? E no versículo 13 e 14, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Sem máculas. É uma pessoa sem manchas, uma pessoa que não tem mancha no seu viver, no seu falar, no seu agir, no seu pensar, nos seus negócios, no seu coração. E em Mateus 12, 34, nos diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Realmente, a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. E o nosso rosto, ele é o espelho do nosso coração. Se o nosso coração está triste, amargo, com raiva, com ira, ele vai refletir aqui. Embora muitas pessoas, estando com raiva, com ódio, tentam falar o contrário. E falam. Pode até se enganar muitos, mas nós não conseguimos enganar ao Senhor. O que a pessoa é no rosto, ela é no coração. Então, nós precisamos nos atentar a isso e procurar realmente ser íntegra diante de Deus e diante das pessoas. Amém? No versículo 17, eu quero ler novamente: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Quem nos guarda é o Senhor, mas a prudência é que nos faz estar debaixo dos cuidados de Deus. Quem é prudente estará sempre debaixo dos cuidados de Deus. E o Senhor irá guardar de todo mal e de toda aparência do mal. Em Salmo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. As pessoas, elas caem dessas armadilhas quando elas são levadas, se deixam levar pelos conselhos dos ímpios, que são pessoas que não creem na palavra de Deus e são pessoas até que já se afastaram da fé. E tentam induzir as pessoas ao erro.
Então, as pessoas, o crente não pode ser distraído, porque se ele viver distraído, ele vai ser como folha, que o vento leva para onde quer. E mesmo que estivermos na roda de escarnecedores, no meio de ímpios, porque nós vivemos no mundo, é impossível você não lidar com o ímpio. Nós é que temos que impregnar a nossa marca deles, que é a marca do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E não eles impregnar a marca deles em nós. Amém? E o Senhor nos deixou sua palavra para nos alertar, para nos ensinar. A palavra de Deus, ela é bússola para as nossas vidas. A palavra que irá dirigir o nosso coração. Mas veja bem, ela é bússola. Mas se eu não obedecer, não adianta eu ter a bússola. Eu preciso ter a bússola junto com a obediência para seguir essa palavra. Porque não adianta eu saber que ela é uma bússola para a minha vida, para dirigir o meu coração, se eu não obedecer à palavra. E nessa noite, o Senhor está falando com a sua igreja. Não é para colocar medo, não. Sabe por quê? O medo passa. O medo, eu posso ter medo agora. Daqui umas horas, aquele medo, aquela coisa já passou. Mas sim para colocar o temor. É o temor do Senhor que nós precisamos ter. O temor do Senhor. E para que não venhamos ser apanhados por estes males e afastarmos da presença do Senhor. Ao contrário, a palavra de Deus, ela vem para que sejamos cada vez mais próximos do Senhor, para que o temor do Senhor seja cada vez mais presente em nós, para não perdermos aquilo o qual nós já alcançamos. Uma aeronave, muitas vezes nós somos que nem uma aeronave. Uma aeronave, ela sai, eu vou dar um exemplo, um destino de Brasil-Lisboa. O piloto, ele já sai com o seu destino, com a sua rota traçada, do Brasil a Lisboa. E quando ele decola, ele vai ter que atingir uma altitude própria para aquele voo. E quando ele atinge a altitude, ele não pode descer, ficar descendo e subindo, porque senão ele vai colidir com alguém que está na mesma rota. Então, ele atinge a altitude e ele se mantém naquela altitude, e quem dá segurança ao piloto para o voo são os aparelhos, porque ele não tem visão na frente, são os aparelhos. E então, ele mantém ali aquela altitude, e se por alguma razão acontecer naquele voo, dentro da rota, alguma emergência, ele irá ter que sair da rota, mas ele vai ter que fazer isso com segurança, para não colidir com ninguém, porque tem outros aviões naquela rota, e se ele colidir, já era. Então, ele tem que fazer isso com segurança. Só que a rota dele é Lisboa, ele tem que voltar para a rota que vai conduzi-lo para Lisboa, e ele vai fazer novamente isso com segurança, para não desestabilizar o voo. E a palavra de Deus, ela vem o quê? Para nos examinar, aquilo que está dentro de nós, mostrando o rumo, direção e a altura que já estamos. E se nós perdemos isso, iremos voar de forma cega, perdendo o rumo. E o grande perigo é não encontrar mais a rota, podendo cair numa rota de colisão e desestabilizar a vida espiritual. Quantos que saíram da rota e acabaram colidindo? E nós, como igreja de Cristo, precisamos nos atentar e não podemos ficar assim, como se nada tivesse acontecendo. Nós não podemos esquecer que o nosso voo não é um voo qualquer. Nós estamos aqui voando, o nosso voo é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. E eu vejo que há muitos da igreja de Cristo que estão dormindo, que estão esquecendo que nosso grande voo é para a glória de Deus. Aleluia! Nós não podemos deixar isso desapercebido. Nós precisamos nos atentar a todo instante, a todo momento, para esse nosso grande voo. E por isso que muitas das vezes muitos permaneceram lá no berçário espiritual por rebeldia, por não querer obedecer, e acabaram saindo da rota, acabaram desistindo e acabaram colidindo, infelizmente.
E quantos já colidiram? Quantos já saíram da rota? Quantos estão perdidos dentro da sua rota? Quantos que esqueceram de abastecer estão com perigo de cair? Outros que entraram em grandes tempestades e agora perderam a estabilidade, estão em grandes aflições e não sabem como sair. E essa palavra é para aqueles que estão sem rota, para que estão perdidos. Receba essa palavra hoje, meus queridos, no coração de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E em Mateus 25, do versículo 1 ao 13, aqui é a parábola das 10 virgens. Eu não vou ler pelo nosso tempo, mas eram 10 virgens, as 10 tinham o mesmo objetivo, que foi encontrar o noivo, sendo que 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. As prudentes, elas levaram azeite para abastecer suas lamparinas, ao passo que as imprudentes esqueceram de levar a reserva do azeite. E quando chegou uma certa altura, as imprudentes viram que não ia dar. E quiseram até barganhar com as prudentes, mas elas não abriram mão do seu azeite. Elas tiveram que voltar, as imprudentes. E quando elas retornaram com o azeite a qual haviam buscado, o noivo já havia passado, e as prudentes entraram com o noivo, e elas ficaram perdidas, perderam a rota e acabaram colidindo. Por isso, o azeite significa a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E nós precisamos estar cheio, o nosso odre tem que estar cheio dessa presença do Espírito Santo de Deus, para que possamos transbordar. Nós não podemos ficar sem esse azeite, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? E que a palavra possa corrigir a rota de alguém que está sem motivação para novamente entrar na rota e servir ao Senhor com alegria. Se Satanás tem tentado abater sua alma, para tirar sua fé, para lhe tirar da rota, e para você cair no desânimo, e abater sua fé e deixar de crer no Senhor, receba esta palavra hoje no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Jesus, sendo Deus, foi tentado, e nós, como pobres mortais, também somos tentados, mas não podemos nos deixar levar por essas tentações, porque nós temos o Senhor Jesus para nos ajudar e para nos libertar de todo o mal, em nome de Cristo Jesus. E quantas pessoas estão hoje sofrendo de depressão, desanimadas, até por todo o contexto que nós estamos vivendo esse ano. Pessoas que estão depressivas, desanimadas, sem forças, que já não encontram mais forças e motivação para orar como oravam antes, para louvar a Deus como antes, para ler a palavra. Começam a ler a palavra, mas seus pensamentos vão logo para onde? Para as lutas que estão passando, para as tristezas, aflições, medos. E nós não podemos nos deixar nos levar por essas situações. O Espírito Santo, ele conhece o segredo de cada coração. Somente o Espírito Santo conhece o segredo de cada coração. E se hoje o seu coração está trancado, receba o poder desta palavra, para que ele venha a ser destrancado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor não tem prazer de nos ver sofrer, muito pelo contrário, Ele quer nos ver alegres, felizes, para que possamos glorificar e bendizer cada vez mais e mais o seu nome. E quando nos distanciamos das coisas de Deus, passamos a sentir o quê? Atração. Passamos a sentir atração mais pelas coisas do mundo, e não sentimos mais prazer em glorificar a Deus, em orar, em louvar e meditar na sua palavra. Deixamos de ter a verdadeira comunhão com as coisas de Deus e vamos perdendo o entusiasmo. E nós precisamos estar muito atentos a essas coisas,
para não ficarmos o quê? Materializados, carnalizados. E nós vamos sendo o quê? Cada vez mais puxados para esses interesses da carne. O ímã, o que ele atrai? O ímã, ele atrai o ferro. Se a gente pegar um ímã e colocar numa bolsinha, lá num porta-níquel onde tem moedinha, quando a gente abrir, as moedinhas estão tudo grudadinhas lá no ímã, né? Assim são nossas fraquezas, que não percebemos, mas elas vão se apegando, fraqueza, se apegando a nós, fraqueza no olhar, no cobiçar, no pensar, no andar, e vai apegando. Gente, carne é carne, não tem jeito. A nossa carne, ela milita o tempo todo com o nosso espírito. E o Senhor, Ele quer nos limpar de todo o ódio, da vingança, da ira, da impureza, da concupiscência dos olhos, dos maus pensamentos. Ele quer nos libertar desse desânimo, dessa angústia que tem afligido os corações de muito. E que venhamos receber as virtudes de Deus em nossas vidas e lançar fora tudo que nos afasta de sua presença. O coxo que estava ali naquele tanque de Betesda, ele precisava de alguém para colocá-lo ali no tanque para ele ser curado. Hoje nós temos as águas do Espírito que jorram 24 horas sem cessar, através do Espírito Santo. Dê um mergulho hoje, pela fé, e lance fora tudo aquilo que tem te tirado da presença do Senhor Jesus. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar, somente que Ele não retarda as suas promessas, porque Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Por isso, nós não podemos esquecer, nem ignorar a volta do Senhor Jesus. E para isso, nós precisamos cada vez mais orar, meditar na palavra, obedecer a palavra, louvar a Deus mais e mais e mais. Que venhamos ser firmes e constantes em nossa caminhada com Deus, para que Ele venha alegrar-se conosco até a sua vinda. E que o nosso coração esteja sempre aberto para o Senhor entrar e adorá-lo e obedecê-lo. Porque quando Ele voltar, quando chegar a volta do Senhor Jesus, que Ele possa olhar para cada um de nós e falar: este é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai querido. Oh Espírito Santo de Deus, descortina, Pai querido, aqueles que continuam com cegueira espiritual. Rasga, Pai amado, esses corações, para que a sua palavra possa penetrar, para que nenhum venha se perder, para que nenhum venha, Senhor, sair da rota e colidir, Pai querido, mas que venham permanecer firmes na rota a qual o Senhor tem para cada um de nós, Pai, para que quando o Senhor voltar, o Senhor venha se agradar da sua igreja, Pai. É o que eu te peço, já te louvando e te agradecendo, através do nome santo, vivo e poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Boa noite. A paz de Deus a todos e uma semana muito abençoada.